Meus amigos, uma boa noite, bem-vindos ao canal Olhos no Céu. E, inclusive, a pedido de muitos seguidores para falar sobre o Hercólobos Nibiru, eu chamo esse objeto de estrela de classe anã marrom. Eu acredito que essa coisa existe, por conta de muitas denúncias, já temos evidência dentro da própria NASA, que eu já mostrei para vocês. Eu pretendo fazer a live somente desse objeto, como eu fazia antigamente. Eu tenho mais uma informação adicional para informá-los. Eu acredito que muitos vão ficar até perplexos. Peço like, joinha, os compartilhamentos. Então, de acordo com um blog americano, um astrofísico, inclusive, que já trabalhou na NASA e etc. Inclusive, ele já até mesmo trabalhou na equipe, né, de Porto Rico, um departamento astronômico em Porto Rico, de Arequipa, me parece, e ele era chefe, algo assim. Eu vou ler, vou passar as informações para vocês. Então as peças elas estão se encaixando, isso explica o porquê aquele acidente misterioso do radiotelescópio de Arequipa. Vocês se lembram? Pois é. Então informações bem relevantes. Eu acredito que esse objeto que está por trás desses eventos climáticos que estamos passando, observando, eventos bem extremos, que está piorando cada vez mais e mais. Hoje, por exemplo, está fazendo um calor insuportável. Ontem eu estava de blusa, isso na Serra do Rio de Janeiro, e hoje eu estou com essa camisa. Está calor. Muito quente. Fez muito calor durante o dia. Realmente parecia verão. Inclusive na região sul do Brasil está muito quente. Previsão, inclusive, né, de um ciclone para atingir a região sul do Brasil entre quinta, mais precisamente, né, a partir de amanhã, quarta, quinta e sexta-feira. Mas, de acordo com seguidores que moram no sul, a irmã Lúcia, que mora no sul, ela disse para mim: olha, Anderson, está muito quente, não estou suportando o calor aqui da região sul do Brasil. Né? Então, calor, claro, fora de época. Né? São os verdadeiros extremos que estão acontecendo e vocês estão acompanhando, principalmente os seguidores mais antigos aqui no nosso canal no Céu. Estão vendo que tudo está muito acelerado em todos os sentidos. Tá? Agora, vamos para as informações. Inclusive, informações adicionais para os membros do canal. Amanhã eu pretendo publicar um vídeo sobre mais denúncias a respeito de anomalias no núcleo do interior do nosso planeta. Eu vou deixar o link do Seja Membro fixado no topo dos comentários e também o link do nosso canal de corte. Também publico informações relevantes no nosso canal de corte. Nosso canal Ordeniciano, eu dei um tempo, porque eu não estou conseguindo administrar tantos canais. Tá? Mas eu também vou continuar no nosso canal Ordeniciano. Porém, link do canal de corte no topo dos comentários. Meus amigos, observem essa denúncia que eu vou expor aqui para vocês. Eu vou ampliar a fonte para vocês também lerem junto comigo. Dr. Ronald Chimchuk, que é um graduado do MIT, que é amplamente considerado um dos homens mais inteligentes do planeta, e é a mais recente fonte confiável não apenas a confirmar a existência de Nibiru, mas também a alertar sobre seus potenciais efeitos cataclísmicos no planeta Terra. Eu não gosto muito de usar esse termo, né, Nibiru. Eu gosto de chamar de anã marrom. Suas credenciais incluem 7 anos na McDonnell Douglas, após 4 anos de emprego também na Boeing e 3 anos na NASA. O Dr. Chimchuk também foi empregado como consultor astronômico no Observatório de Arequipa, em Porto Rico. Vejam isso, ele foi inclusive consultor astronômico no Observatório de Arequipa, em Porto Rico. Tá? Agora, rapidamente, o que aconteceu com o radiotelescópio de Porto Rico? Tá? Estado de Minas. O que aconteceu? Para quem não sabe, esse telescópio, né, ele sofreu um acidente. Ele caiu, ou seja, os cabos de aço se romperam, ele caiu no chão e espatifou. Muitos acreditam, inclusive, que ele estava conseguindo registrar alguma coisa. Ele é um radiotelescópio. Radiotelescópio. Principalmente detectava onda de rádio. O Nibiru, o anã marrom, as anãs marrons, por si só, por natureza, elas emitem muita onda de rádio. Com certeza, esse subtelescópio já estava registrando Nibiru e era justamente o telescópio onde o Dr.
Dr. Ronald Tinchuk trabalhava. Tá? A plataforma entrou em colapso de forma não planejada e tal, enfim, né? Vocês sabem, eu até falei sobre isso, mas só para informá-los que as informações elas acabam batendo, né? Elas acabam cruzando. Tá? Não é possível que tudo isso seja coincidência, não para por aí não. E a minha intenção, inclusive, é até fazer a live sobre isso. O Dr. Shimchuk, cuja pesquisa autoritativa sobre o planeta X é considerada canônica pelos cientistas de Nibiru, interessou-se pelo tópico em 85. 85 foi ano-chave, tá? Na década de 80 para cá. Enquanto estava envolvido com o programa STS da NASA, lá ele soube de uma ordem executiva secreta, é sempre a NASA. Lá ele soube de uma ordem executiva secreta assinada pelo então presidente Reagan, deve ser o presidente Ronald Reagan, proibindo qualquer discussão pública sobre Nibiru. Tá, então o presidente Ronald Reagan assinou um tratado, inclusive, né, juntamente com a NASA, de acordo com essa informação aqui, proibindo que as informações vazassem. Poucas pessoas na administração sequer sabiam desse objeto. Shimchuk disse à nossa fonte: informações sobre Nibiru eram mantidas compartimentadas e na época eu nem sabia que nós, NASA, tínhamos uma equipe dedicada de pesquisa sobre Nibiru, ou seja, uma equipe secreta, uma panela. Poucas pessoas da NASA sabem, não é toda a NASA que sabe. Então, são 5, 6, 10 pessoas ali seletas, né, que sabem desse objeto. Mas rumores se espalharam e eu fiquei interessado. Naquele momento eu fui chamado ao escritório do diretor, onde me disseram mais ou menos que Nibiru era um assunto tabu. Quando ficou claro que Nibiru teria resultados devastadores sobre a Terra, igual aquele filme que eu mostrei para vocês, tá? Em algum momento no início do século XXI, toda a discussão pública foi encerrada rapidamente. Então foi descoberto o Nibiru, mas de acordo com cálculos, simulações, os astrofísicos, astrônomos viram que essa coisa ia passar dentro do sistema solar, num futuro breve, e ia causar muito tumulto, muita agitação. Então o objeto está sendo estudado em anonimato. Então é isso que esse astrofísico disse, né? Agora vejam isso, são denúncias, tá? Inclusive o Dr. Trowbridge, ele se mantém até anonimato, ele mostra na cara. Ele disse que ele também denuncia, que ele também já trabalhou na NASA e acusou o Serviço Geológico Americano de maquiar os terremotos. Eu acredito nele. Por quê? Por exemplo, se der um terremoto de 8,5, a NASA, aliás, a OCGS rebaixa para 7,9, rebaixa demais, para 7,8. E aí não tem como você contabilizar se os terremotos estão mais intensos ou não. Porque é normal você diminuir, mas não tanto. Um terremoto de 9,5, por exemplo. Então cai para 8,7, é muita coisa. Aí fica difícil você analisar se está acontecendo algo de errado ou não, se os terremotos estão mais intensos ou não. Então por isso que é maquiado. Ou seja, quer dizer que o SGS rebaixa demais, diminui demais a potência dos tremores, dos terremotos. Então se você for casando essas informações, faz todo sentido. Vejam isso. A NASA obrigou o doutor a assinar um acordo agressivo de confidencialidade. O documento, chamado de 100 por 100, estabelecia claramente as penalidades por violá-lo. Uma multa de 100 milhões, cara. 100 milhões de dólares e 100 anos de prisão. Essencialmente uma sentença perpétua em confinamento solitário, sem liberdade condicional. Saí da administração logo depois de trabalhar em outros projetos. Shimchuk nos contou. Mas ele ainda conduziu pesquisas clandestinas sobre esse objeto, pesquisas autônomas, usando sua posição como consultor no Observatório de Arequipa para promover sua investigação. Explicando para vocês. Então, por isso, depois, por causa desse cara que aconteceu aquilo com
no radiotelescópio de Arecibo. De acordo com ele, os Estados Unidos da América, a Rússia, o Japão e a China conspiraram para manter informações sensíveis em segredo enquanto espalhavam desinformação e permitiam que apenas evidências facilmente refutáveis escapassem pelas rachaduras, pelas brechas. Esse governo, disse Shimchuk, planejaram meticulosamente, isso também é importante, tá? Eventos mundiais para distrair a atenção pública de Nibiru. É o que nós estamos vendo. É o que nós estamos vendo. Muitos eventos acontecendo, né? Geis, né? Conflitos, caos político, não é? Pragas, para poder deixar a massa bem distraída e não olhar para o céu, não olhar para cima. Geis, tensões políticas e eventos de mídia são todos fabricados para enganar o público, disse Shimchuk, que faz todo sentido. Em 2019 a Panda, e o Bill Ryan disse isso. O inglês, tá? Que isso iria acontecer, ele disse isso em 2009. Então, por exemplo, geis, tensões políticas e eventos de mídia, o que acontece? Primeiro a Panda, 2019. Acabou a Panda, foi a G da Ucrânia. E agora também, né, a G ali do Oriente Médio. Claro que não é apenas para distrair o povo, não é isso. Tem outros interesses também, o dinheiro e tal. Mas o que acontece? Essas pessoas poderosas, elas eliminam 10 coelhos com a paulada. São muito inteligentes. É claro, todo mundo vai ficar focado na G da Ucrânia, na G do Oriente Médio. Todo mundo vai ficar focado nessas coisas e vai esquecer e não vai prestar atenção nos eventos climáticos. As pessoas não vão se perguntar, será que o CO2 que está provocando tudo isso mesmo? Não, porque já temos obrigações, pagar impostos, trabalhar, colocar comida dentro de casa, não é? E juntamente esse monte de coisa acontecendo, ninguém vai prestar atenção. Então uma jogada maligna, uma jogada muito inteligente. Denúncia também sobre o Dr. Robert Harrington. Eles querem manter o público de olho em qualquer coisa, em qualquer lugar, exceto onde deveriam estar focados no espaço. E qualquer delator confiável foi tratado com severidade, como o Dr. Robert Harrington, pessoa de peso, né? Igual o Dr. Robert Harrington, né? Que inclusive muitas pessoas acreditam que ele foi eliminado. Dr. Robert Sutton Raritan, cuja pesquisa inovadora, muitos cientistas de Nibiru seguiram inexplicavelmente, caiu, né? Teve o CPF cancelado. Acreditado como o primeiro denunciante, Harrington faleceu logo após liderar um simpósio astronômico em 93. Durante sua palestra, Harrington implicou Bill Clinton, Boris Yeltsin e Anwar Sadat em planejar um plano para dispersar produtos químicos na atmosfera para ocultar a existência do astro. Esse processo agora é comumente conhecido como os chemtrails. Ironicamente, poucos dias após o seminário, Harrington foi diagnosticado com câncer de esôfago de início súbito e já caiu sem vida 4 dias depois. É claro, Harrington foi a primeira de muitas eliminações, disse o Dr. Shimchuk. Geralmente, fontes confiáveis fizeram ao Dr. Shimchuk, nome chato de falar, né? Mesma pergunta feita a todos os pesquisadores de Nibiru. Por que não conseguimos vê-lo? Ele disse assim: quanto tempo de vídeo? 14, já estou encerrando. Senão as pessoas não vê, né? Se ficar muito grande, 20 minutos, ninguém assiste. Pode ser visto se você estiver no hemisfério sul, uma altitude maior que 19 mil pés. E então as condições astronômicas devem estar corretas. E então somente se você tiver ferramentas adequadas, como um MEAD, 20, MAX, ACF, F18, Advance, Coma Free, dá todas as, o nome dos equipamentos, tá? Mas no valor de 36 mil dólares, imagine R$100. Ninguém tem isso. Além das condições mencionadas, Nibiru permanece oculto para todos, exceto os telescópios mais poderosos da Terra. É que eu falo, pode ser visto por supertelescópios. Ele não está aqui dentro, não, ele está fora do sistema solar ainda. Aqueles controlados pelos observatórios financiados pelo governo. Nibiru é um termo coletivo que se refere ao sistema Nibiru, um sistema solar
em uma órbita de 3.600 anos ao redor do Sol. Eu acredito que deve ser 12.000, tá? Mas tudo bem. O sistema recebe a computação natural por meio de uma tela reflexiva de poeira de ferro que emana 7 milhões de milhas em todas as direções. Agora vejam isso. Se você acordar uma manhã e vir pó de ferro vermelho no para-brisa do seu carro, Nibiru provavelmente está a menos de 12 horas de distância, disse o Dr. Jim Chuck. E isso já, curiosamente, né, isso já está acontecendo. Tá? Por isso que eu disse que é um assunto muito grande, que é bom fazer uma live. Né? Pó preto magnético. Vários inscritos mandou isso para mim. Ó. Rose, Suelen, parece que o Marco Peixoto também mandou, direto de Maringá. E eu falei muito desses pós pretos magnéticos que estão sendo encontrados. Obrigado pela presença, até a próxima. Tchau, tchau.